Catolicismo, Arte e Cultura. Hoje é nosso 8º ato, nossa 8ª live da jornada Reconstruindo a Arte Sacra. Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Renan, Jean, Aline, Gabi, Wagner, Fábio, Will. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje é o nosso 8º ato, nossa 8ª live. Eu vou receber a Paty aqui hoje para falar sobre catolicismo, arte e cultura. Arthur, Ana Carla, Renan, Letícia querida. Chegou em Curitiba, Letícia? Daqui uns dias, né? Uma alegria, pessoal. Ana Carla. Boa noite, sejam muito bem-vindos, firmes e fortes aqui. Continuamos a nossa jornada de lives reconstruindo a arte sacra, onde estou recebendo convidados para tratar de temas interlocutores à arte sacra. Hoje eu vou receber a Paty aqui. Vilca, boa noite! Ó, Letícia tá chegando amanhã. Corajosa. Tem com tudo, Lê. Seja bem-vinda em Curitiba. Não tô lá, mas tô aqui perto. Qualquer coisa dá um pulo aqui na minha cidade. João, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu já vou receber a Paty aqui. Enquanto eu chamo ela, vou pedir para que vocês encaminhem essa live para outras pessoas, para que outras pessoas possam assistir conosco nessa noite. É um papo muito legal. A Paty é pesquisadora, estudiosa, autora de livros, onde ela pesquisa temas muito legais acerca da cultura e também de racismo. É muito legal a abordagem dela, é muito surpreendente, o conteúdo dela é ouro puro, porque mostra pra gente um outro viés, uma outra perspectiva de cultura. A gente vai falar aqui de produção de arte, de catolicismo. Muito legal conhecer a pesquisa dela, entender que algumas nuances assim do catolicismo, da arte e da cultura a partir do viés que ela pesquisa, que ela estuda. Ademir, boa noite. Beatriz, Lucas, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Encaminhem, por favor, esta live para outras pessoas que gostam de arte sacra, outras pessoas que gostam de estudar, aprender temas do catolicismo. E vim essa live nessa flechinha que tá no canto direito inferior aqui embaixo, ó. Tem um aviãozinho aqui no cantinho direito aqui embaixo. Encaminha essa live para outras pessoas, para que mais gente possa assistir conosco aqui. Deixa eu ver se a Paty já tá aqui. Vou receber ela aqui também. Cadê você? Vamos ver aqui. Tá aqui. Sextou. Contem pra mim de onde que vocês estão assistindo. Escrevam para mim o nome da cidade onde é que vocês estão me assistindo nessa noite. Escrevam para mim quem está entrando aqui. Coloquem aqui nos comentários. Mari, boa noite. Elimar, boa noite, pessoal. A Igreja da Marrequinha, pessoal do perfil da paróquia, ela sempre me acompanha, que sempre reposta os conteúdos. Escrevam para mim de onde que vocês estão assistindo. O Instagram já vai entregando a live para outras pessoas, também vai aumentando o número de gente. Aqui é a Mari de Manaus, Ana Carla de Salvador. Ah, a Paty chegou! Vou inserir você aqui, Paty, aqui na live aqui comigo. São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. Salve Maria, Lucas. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vão entrando e vão colocando para mim aqui o nome da cidade onde vocês estão me assistindo nesta noite. Que graças a Deus não tá tão fria. Quero saber de onde vocês estão me acompanhando. Hoje eu vou receber a Paty aqui. Nós vamos tratar do tema de catolicismo, arte e cultura. Eu acho que vai ser um papo incrível. Eu adoraria morar perto dela para poder conversar sobre bastante coisa, assim, sobre esses temas interlocutores da produção de arte e cultura. Acho que a Paty seria uma ótima amiga de perto, assim. Acho muito bacana a abordagem dela, muito legal. Vou receber ela aqui, senão eu vou ficar mais ansiosa ainda para tratar dessas coisas todas. De Curitiba.
Curitiba, Dracena, São Paulo. Olha só, temos alguém de Curitiba. Que bom. Venha, Paty, vamos lá. Chegue aqui no meu perfil. A Igreja da Marrequinha é de São Paulo. Eu achava que era daqui mais de perto. Boa noite, Oi! Paty. Seja Oi, boa bem-vinda. noite, Vivi, boa noite, pessoal. Uma alegria te receber aqui. Aí eu que agradeço o convite. E olha só, nós duas estamos de vermelho. E a gente nem Gente, olha combinou. só, da mesma paleta e a gente nem combinou, né? Eu não sei se você fez aqueles testes lá de cor. O meu, a mulher do Bernardo que fez agora. E o meu é tal da Primavera Brilhante. Eu não sei se vocês sabem qual que é a tua, mas a minha é Não, eu Primavera não sei qual é a Brilhante. minha, nunca fiz. Mas amor, vontade de fazer. Só falta a nossa ser a mesma ainda, sabe? Mas é a mesma, a gente tá na mesma. Olha, não foi combinado, Eu gente. tô Não de foi vermelho. combinado. Nós estamos prontos para, né, cantar numa banda. É, ou pra fazer campanha eleitoral, né? Deus me livre. Melhor uma banda. Eu pensei naquele, fazer cover, né? Aquelas moças que cantam a segunda voz, ficam assim, entendeu? Sempre quis fazer isso. A pessoa que fica atrás. Podia ser num outro dia, né? Não hoje, né? Hoje podia ser pior, né? Podia ser hoje, podia ser uma sexta-feira 13, não é, né? Então, nem tudo É, tá perdido. Não, mas a gente tá gato aqui, estamos bem, né? não é? Graças a Nossa, Deus. nossa cor tá boa, né? A gente tá bem. O Uhum. vermelho sempre fica bem para as mulheres, né? A gente É pode ser uma verdade. dupla já. É A gente verdade. pode fazer o backing vocal já. Dá para fazer o backing Isso, vocal. back vocal, isso que eu tava tentando lembrar. Back vocal, isso. Tati, seja bem-vinda. Primeira de muitas Obrigada. lives aqui. Admiro muito o teu trabalho. Já disse ali no direct, onde a gente já conversou, que queria muito morar perto de você. A gente ia ser amiga para poder descer a lenha em falar mal de temas comuns, de núcleos comuns, eu acho, na academia. Eu acho que isso é Adoro. bom. Nossa, eu ia adorar. Adorar, gente. Nem é fofoca, não é apontamentos antropológicos. Né? Entendeu? Fofoca é a Sônia Abrão que faz. É, A gente faz seria apontamentos antropológicos. uma boa. É um motivo a menos na hora da confissão, né? Ia ser É, uma coisa. Se porque pegar né, por. nós somos comunicadoras, né? Então a gente tem que comunicar e fazer instrumentos, né, antropológicos, não é fofoca. Paty, vou pedir para que você se apresente, por favor, para que os meus seguidores te conheçam, os meus alunos que depois vão assistir a aula. Essa live vai ficar gravada, depois eu vou tirar do Instagram, eu vou deixar ela dentro da minha plataforma ali de estudos também. Depois eles vão te conhecer também. Por favor, se apresente, enquanto isso eu vou digitar o tema da nossa live, para quem vai entrando vai sabendo o que a gente está falando aqui. Então, É legal. Bom, pessoal, novamente, boa noite. Muito obrigada, Vivi, pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu acompanho o trabalho da Vivi, eu fico apaixonada pelas artes que ela posta. Inclusive, eu comprei a rifa daquele ícone que está ali atrás, é, aquele ícone bizantino que eu estou aqui ó, de olho. Já, entendeu? Que assim, ó, mas ó, deixa eu eu tô só avisar. O de trás é o seu, tem dois aqui, ó. O da frente é o meu e o de trás é o da Rifa, ó. São dois. é É parecido? É igual. parecido, né? O meu não tem vidro, que é o da frente. O de trás tem Tá. vidro aqui, ó. Ah, legal. Então, aí eu tô de olho nesse ícone aí, entendeu? Vai ficar olhando o meu aí, sai É, fora, nem vai só olho pois nada. é. E aí eu gosto muito, eu fico muito emocionada vendo ícones, sabe? Ícones bizantinos, ícones etíopes, ícones coptos. Eu não sei bem explicar o motivo, eu realmente não sei, sabe? É Eu já fiz místico, palestras né? sobre É místico mesmo. Uhum. mesmo, porque eu fico pensando naquilo, no que eu vejo e assim também pensando no que eu não vejo a partir do que eu vi. Olha, é assim, é uma confusão que me falta texto para explicar e eu gosto mais e é isso é um aspecto que eu gosto do teu perfil de ver as imagens da arte, né? Para ver como que a beleza provoca coisas lá dentro da gente que a gente não sabe que existe, né, e dá um outro significado, ou então emerge, né, que a gente não está sabendo. É, foi exatamente nesse desejo, né,
esse encantamento pelo trabalho com por ver ícones, né, etíopes, especialmente coptas, que eu comecei a desenvolver o projeto Catolicismo, Raça e Cultura, não só por esse motivo, mas esse é um dos motivos também. E aí eu fui descobrindo mais coisas ainda, tanto do catolicismo ortodoxo, né, quanto do o nosso catolicismo, né, o catolicismo romano, que também que tem, que está em está em autonomia, né, com o nosso Papa. Enfim, tanto a Igreja Ortodoxa quanto a Igreja Romana, que está no Oriente, ela produz cultura e produz uma arte extremamente rica, que a gente que está aqui no Ocidente acaba negligenciando e deixando de saber. Por exemplo, eu recebi hoje, num grupo que eu participo, que tem católicos ortodoxos do rito etíope. E aí eles sempre estão compartilhando coisas lá dentro, né, e tal. Eu recebi hoje um ícone de São Jorge etíope. Eu achei tão lindo. Eu nunca tinha visto assim um ícone de São Jorge daquele jeito, sabe? Então, eu acabei entrando num trabalho sobre catolicismo, raça e cultura, de uma maneira sem planejar. Eu sempre estudei relações raciais, desde que eu entrei na minha graduação. Estudei racismo, cotas, depois... Paty, você estudou, você fez o que de graduação? Qual que é, para que as pessoas entenderem? Qual que foi teu trajeto, assim, de formação? Então, fiz primeiro pedagogia na UF. Eu também. Aí, Odeio falar que eu fiz pedagogia. Eu odeio falar isso, mas eu não fiz pedagogia. por quê? Que é tão legal, pedagogia! Eu fiz pedagogia na UF. Aí depois eu fui para o mestrado em educação lá na Unirio. No doutorado eu voltei para a UF, para educação. Aí um tempo depois eu fiz a graduação em comunicação na Estácio. Que já estava a minha carreira, né, na UFRJ, eu sou servidora da UFRJ. Estava me levando para a comunicação e eu resolvi buscar uma formação formal para essa área e acabei me formando em comunicação também. Aí eu sou comunicóloga também. Né? Mas na graduação, e da graduação ao doutorado, eu estudei temas que estão dentro desse campo de relações raciais e com a conexão com a educação. Né? Então, o meu núcleo duro de estudo sempre foi questão racial. Outras questões foram emergindo daí, mas o núcleo duro foi esse. O que é recente, tem sido uma experiência nova para mim, é justamente pegar a partir desse núcleo duro, fazer uma conexão com o catolicismo. Né? E que tem me dado frutos muito, muito positivos, frutos que eu digo no sentido de atingir pessoas que tinham mesmas angústias que eu, e conseguiram ver no trabalho respostas para essas angústias. Né? Por exemplo, há uma narrativa, né, no Brasil, você deve ter visto, já saber, que as pessoas negras não podem ser católicas em razão do comportamento de sacerdotes no Novo Mundo, em relação à escravidão. Né? E que, assim, esse é um tema absurdamente debatível e que o debate público só está colocando um lado da história e está negligenciando todo o outro lado. E com toda essa honestidade, eu reagi a isso, né, produzindo o Catolicismo, Raça e Cultura, assim, por raiva. Eu estava irritada, porque eu não estava aguentando mais ouvir isso. Eu não estava aguentando mais pessoas falando que eu não poderia ser católica porque eu sou preta, ou então criticando porque eu sou católica e eu sendo preta. Eu estava aguentando mais, eu comecei por raiva. Eu fiz uma palestra semana retrasada, já estava assim, tinha membros legítimos do clero me ouvindo, e eu perguntaram, por que você começou a trabalhar? Eu falei, porque eu estava com raiva. E todo mundo riu. Eu falei, é isso. Eu estava com raiva e eu peguei toda a cólera que dentro de mim e joguei. Falei, não, eu vou desmontar essa narrativa. Provar isso. Eu vou provar que isso não é verdadeiro. E a narrativa, além dessa questão
da expansão europeia, tem também de que a religião cristã nasceu na Europa e é de branco opressor. Então eu falei, gente, não é. Então, peraí, você está pagando tudo que foi produzido na Etiópia, foi produzido no Egito, foi produzido na Líbia. Eu disse, olha, meus anjos, vocês sabiam que a família sagrada foi para Jerusalém para o Egito? Entendeu? O Egito fica na África, como fica na Europa. O jeito que a narrativa pública coloca os fatos da história do cristianismo, parece que o cristianismo pegou um avião de Jerusalém e desceu em Roma. Entendeu? Não, e Roma, para começo de conversa, tentou perseguir os cristãos, né, ali. Não, Né? Uhum. e parece assim, que nada aconteceu em nenhum continente, um grande continente como a África. Uhum. E a Etiópia é um grande país, um grande polo cristão. Você tem um cristão, uma fé cristã muito, muito forte, uma fé católica muito forte, católico ortodoxo, mas muito forte, que é anterior da Europa. A Etiópia colocou o cristianismo, né, como religião oficial antes da Europa. Então, assim, como é que essa narrativa ela é reproduzida com uma maior verdade? E acaba afastando grande número de pessoas da igreja, dificultando, inclusive, a evangelização que a gente poderia fazer. Uhum. Então, eu falei assim, não, eu não quero mais, não quero mais aceitar esse discurso. Eu não vou mais aceitar. Uhum. E aí eu realmente peguei a briga para mim. Eu vou pegar essa briga. Peguei a espada de São Jorge emprestada. Ele já estou pronto para brigar. Pode vir, está anunciado. É a única questão de todos os temas que eu trabalho no meu perfil que eu realmente tenho disposição para brigar. Mas falam, vamos para debate, vou. Uhum. Me chamam. Eu vou. Uhum. Sabe? Eu vou, porque assim, precisa ser feita essa discussão. Uhum. Tem um conjunto de verdades sendo reproduzidos como se fosse a maior verdade e sem ser colocado sequer para É discussão. falta de Sequer para honestidade, discussão. né? É uma falta de honestidade intelectual, uma falta de honestidade, né? Uhum. De honestidade, né? E ainda, nossa, olha, tem inúmeros pontos que podem ser discutidos sobre isso, sabe? E de maneira que assim, a gente possa, primeiro, anunciar a verdade, né? Porque eu acho que o trabalho, função, dever do cristão é trazer a verdade. E quando a narrativa pública está falando que o cristianismo é europeu, branco, eurocêntrico, isso é uma mentira. Então, o nosso trabalho é combater essa mentira e trazer a verdade, até para honrar os mártires africanos, dos primeiros séculos e os evangelistas que estavam lá no primeiro século. Então, assim, é a nossa obrigação, eu entendo, pelo menos, é a obrigação do católico desmentir isso. Uhum. Né? Que Então, forte, assim, né? o trabalho nos últimos meses, né, tem sido direcionado a isso. Né? Eu trabalho na UFRJ, nessa servidora, eu sou do corpo técnico de nível superior há 15 anos, e aqui no Instagram eu dou cursos, faço posts, às vezes arrumo confusão, assim, né? Sem querer arrumo umas tretas, a treta vem até mim. Não que eu queira treta, né? A treta vem até mim. Sei como é que é, né? Porque a gente fala uma coisa assim super óbvia, mas o pessoal fica zangado e a treta vem até mim. E agora essa treta do catolicismo que está é a mais nova treta que eu peguei, mas essa que eu estou assumindo realmente, que eu estou disposta a seguir. Assim, eu acho, Vivi, que essa discussão veio, como eu falei, de uma maneira não planejada, porque eu nunca imaginei na minha vida que eu faria um curso sobre catolicismo, raça e cultura, que eu nunca imaginei que eu palestraria sobre catolicismo, que eu influenciaria tanta gente sobre religião. Logo eu, que sou uma católica tão meia boca, entendeu? Aquela que está tentando assim, né, se ajustar e tal. Mas como realmente foi. Eu não tenho outra explicação a dar sem providência divina, sabe? Eu acho que não fui eu que abracei a causa, eu acho que a causa me abraçou. Providência divina falou: olha só, minha filha, tu tá pronta, você vai sim, querendo ou não, entendeu? Tu toma aqui tua espada e tu vai. Não escolhi ir, como se eu tivesse que ir. Teve
publicação de uma página gigante, sabe, sobre relações raciais, África, negros e tal, uma página enorme, muito famosa, e no 13 de maio. E aí eles publicaram um texto assim, bem militante, um texto horroroso, assim, vitimista, sabe? E o primeiro parágrafo era assim, não haverá abolição enquanto os negros não entenderem que eles não podem professar uma religião que não foi feita para eles. Eu falei, ué. Aí, tipo assim, aí o que aconteceu? Eu vi aquilo de madrugada, entendeu? Eu Não parei o que eu dormiu estava mais. fazendo. Eu não dormi. Eu parei para responder. Eu juro. Eu falei, olha, eu marquei a página. Olha, cara, eu falo, não acredito que eu fiz isso. Eu fiquei, o quê? Falei, que é isso? Vocês estão loucos? Que não é feita para vocês? Supondo que não fosse, supondo que o catolicismo, o cristianismo nunca tivesse passado pela África, o que não é verdade. Assim, não pode ser que o cristianismo pertence ao mundo. Entendeu? O cristianismo tem raízes africanas, mas ele pertence ao mundo. Né, a fé cristã é do mundo inteiro, não é de um continente, não é de uma raça só, é de todo mundo. E aí eu falei, não, eu vou responder esse parágrafo aqui. Aí eu marquei fulana, fiquei marcando vários. Fulana, olha só, eu sinto muito te informar, mas isso aqui é um absurdo. E aí eu fui mostrar, você sabia que o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz era um homem negro, Simão Sirineu? Eu Você vi essa sabia? parte aí. Falei, ó, eu sabia que Santa Perpétua, Santa Felicidade, eram duas mulheres negras grávidas que morreram em nome da fé cristã, porque elas não queriam abandonar a fé cristã. Elas estavam grávidas. Vocês falando que não que a religião não é de negros, vocês estão negando essa ancestralidade. Que não dá para você escolher o que é ancestralidade ou não. A as vidas de Santa Perpétua e Santa Felicidade, elas são ancestralidade negra também. Elas também são. A pessoa que está decidida a resgatar a ancestralidade africana em nome do protagonismo negro, da valorização do negro, ela precisa respeitar a vida dos mártires africanos. Porque se ela não fizer isso, ela não quer fazer ancestralidade africana, ela quer fazer outra coisa. E aí ela dá outro nome. Mas se for ancestralidade, ela não pode abrir mão de fazer isso. Quando ela fala que a religião não foi feita, está dizendo que a história de Santa Perpétua e Simplicidade não valeram para nada. Não E quando valeram para menciona nada. mártires, nossa, é tão forte, né? Logo no começo ali, quando você se apresentou, é tão forte quando menciona mártir, né? Não, assim, eu fiquei muito chocada, assim, na primeira vez que eu li a história delas, assim, que eram duas mulheres, né? Uma tinha, acho que era Santa Perpétua, que tinha um filho pequeno, e a outra estava grávida. E elas tentaram convencê-las a abandonarem a fé cristã Uhum, para não serem mortas. E elas falaram não, elas uhum. ficaram presas e falaram não. E aí uma delas teve o filho, gerou o filho, e depois de gerar, elas foram mortas, degoladas. Então, assim, olha só, quando uma pessoa falar que não foi feito para ela, está negando essa história. Ninguém tem o direito de negar essa história, porque a história do cristianismo pertence tanto à África quanto ao Ocidente. Uhum. Na verdade, assim, sabe, é incompreensível que há um movimento que diz ser movimento negro querendo negar uma história bimilenar. Uhum. Assim, pelo menos, penso que seria lógico que um movimento negro que esteja reivindicando, né, o que a população africana, né, fez de positivo para o mundo, para reivindicar o orgulho entre os negros, ela nunca ia marginalizar o cristianismo. Entendeu? Uhum. Hipótese alguma. Uhum. Seria hipótese alguma. Olha, São Marcos, perdão, São Mateus evangelizou Santa Efigênia. Santa Efigênia não é negra. Ele evangelizou Santa Efigênia. É só que ela também não existe, está falando que a história dela não existe, sabe? Então, esse movimento assim, da minha ação acadêmica, né, de estudo com o catolicismo, vem muito de um ira mesmo. Assim, Uhum. eu realmente estou cansada de ficar escutando esse tipo de coisa. E é tudo baseado assim, em
verdade, Uhum. né? Uma outra escola falou que Jesus é branco, que usa vestido, cabelo longo. Gente, Jesus branco de que usa vestido, cabelo longo. Aí eu marquei a história. Eu falei, olha só, vocês sabiam que lá na Etiópia não tem Jesus branco, cabelo branco? Entendeu? Porque você vai lá entrar numa igreja da Etiópia, não tá assim. E tem a ver com o imaginário, não tem a ver com colonização. Aí a escola me bloqueou, entendeu? Que a escola nunca era. Eu ainda me ofereci, falei, olha, eu sou super, posso conversar com seus professores para falar um pouco sobre isso. Mas eles não queriam diálogo, eles queriam manter assim, o discurso mesmo, entendeu? Uhum. Parece que é mais factível para a narrativa Uhum. falar que Jesus é um homem branco do que usa vestido, Uhum. sabe? Ignorando toda a Uhum. tradição dos povos do Uhum. mundo. Entendeu? Eu tenho Fonte, né? Fonte, assim, né? Honesta, né? Ignorando fonte honesta. Agora, eu, assim, pra ser bem franca, eu nunca entrei em discussão disso, assim, se eu não tivesse muito bem amparado de referência, sabe? Porque reparar, e sempre foi com base em algum aspecto de produção de arte. Fora disso, eu nunca me meti por causa de não ser acusada de racismo, tá? Tipo, porque se eu, com essa minha cor de cabelo aqui, sem pintar meu cabelo é dessa cor aqui mesmo. Se eu for me meter de falar de racismo em qualquer lugar, eu vou levar na minha cara, não vai ter jeito, sabe? Já tentei, assim, falar de qualquer coisa, assim, de explicar que a coisa assim, antidecolonização, por exemplo, falar de. é, eu fui rechaçada já, não tem jeito, sabe? Agora, se eu falar de vitimismo, de qualquer outra coisa, de produção de arte de comunidades, então eu, assim, só tenho autoridade, estou falando com direito de causa, para falar de produção cultural e artística de descendentes de imigrantes ucranianos. Inclusive, a arte bizantina se torna meu direito de fala, ali, sabe? Esse discurso bem blá, 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 por causa disso, porque eu sou bisneta de ucraniano. Então, eu sou bisneta de um ucraniano e pipipopopó. É foda, cara, porque eu vejo que tem, assim, disparidade, que tem uma desonestidade intelectual ali, né? Eu vejo que tem não é muita não é o discurso decolonialista não é verdadeiro, né? Tipo assim, não é verdadeiro. Então, eu acho assim, vamos pensar nas pessoas que estão assistindo esta live, que estão no primeiro contato com as teorias que você estuda assim, há muito tempo, ou que vão assistir esta live depois. Tem dois pontos, Paty, que eu gostaria de que você comentasse para leigos, para pessoas que talvez não tenham conhecimento teórico aprofundado, que possam entender melhor essa fala. Eu vou comentar aqui por cima e devo pedir para você comentar um pouquinho melhor. Um tá ponto bom. deles é Brasil e outro ponto deles é uma visão mais internacional assim disso. Então vamos pensar assim, Brasil, né? Essa forçação de barra, de imaginar assim que todos os padres, igual você postou ali que eu vi, que havia jesuítas negros, né, no meio do rolê todo. Então, Santo Inácio, que era um militar que se converte, que funda a Companhia de Jesus lá e que manda missionários, que eram os jesuítas, para os 5 continentes, ensinando os povos sobre a vida de Cristo, sobre o cristianismo. E veio uma turma desses jesuítas, assim, né, numa linguagem bem leiga, assim, bem assim, simples, veio para cá e com isso veio produção de arte, com isso chegou o Barroco. O Barroco chega no Brasil por meio dos jesuítas. Né? A dramaturgia chega no Brasil, o teatro, a retórica, a catequese, a literatura chega no Brasil, as belas artes chegam no Brasil por meio dos jesuítas e tem relatos assim que eu não sei mencionar de cor, mas eu sei que tenho aulas minhas gravadas com esses documentos, nas quais eu já mencionei livro, relato, essas coisas todas, de índios pedindo para serem catequizados, índios pedindo para fazer parte de peças, índios pedindo para estudarem para ser padre. Então, assim, não foi uma forçação, sabe? Houve gente que queria participar daquilo, que não queria literalmente ser comido vivo e queria sim participar de uma aula de catequese, que queria parar, que não queria ser comido vivo
pelo canibalismo e que queria, sim, ser acólito, ser coroinha, ser catequizado, ser cristão, sabe? Que queria dobrar os joelhos perante a cruz. Então, há essa versão, né? E aí a gente mescla, assim, essa visão, assim, da comunidade negra no meio disso. E aí, essa outra versão é mais ampla, assim, dos primeiros cristãos lá antigos. E esses primeiros cristãos que também tiveram uma produção de arte fugidia, porque eles eram ameaçados. Eles, os primeiros cristãos, a começar ali pelos evangelistas, pelos discípulos, pelos amigos deles, que foram os primeiros a serem evangelizados, não estavam no oba-oba, eles não tinham liberdade de expressão, eles eram mortos. O cristianismo foi perseguido durante muito tempo do Império Romano ali. E aí não deu boa, né? E nesses lugares por onde foram os discípulos, por onde começou a evangelização, por onde começou o cristianismo, não foi a alta cultura da Europa, não foi a alta elite europeia. Essa alta elite europeia estava ela aprovou muito mais coisas, assim, de outros estilos de arte profana, pagã, assim, da antiguidade clássica depois do Renascimento do que do cristianismo, né? Então foi uma luta para isso se desenvolver. Tanto que o cristianismo artístico mais forte se desenvolve no Oriente, no Império Bizantino, e não no Ocidente. Né? Nessa lacuna de tempo, numa linha do tempo, é o bizantino, onde tem esse ícone ali, essa história, e onde todos esses outros ritos ali que a Paty mencionou, que está nos grupos ali que ela participa, que ela estuda, foi lá que a arte foi mais produzida, porque do outro lado foi um outro rolê artístico, assim, então, e cristão, né, cristão. Então, nesses lugares ali onde o cristianismo começou, a pele das pessoas não era branca, né? A gente não tá falando de comunidades brancas. Não tá falando disso. Então, assim, eu nunca tinha parado para nominar isso, para pensar, porque para mim era uma coisa só, assim, mas já que a gente está falando nominalmente de raça, de cultura, então vamos falar disso aqui, sabe? Vamos falar nominalmente. Então, eram comunidades, né? Não eram brancos que estavam lá sendo evangelizados, assim. Então, os primeiros cristãos eram comunidades que não eram os brancos europeus, que a gente viu falar disso. É isso que é o mais legal, sabe? Eu fui recentemente por uma bênção assim, de Deus, assim, eu fui parar lá na Grécia no ano passado e me dava a parte se pergunta para mim qual que foi o ponto mais emocionante, era estar nas estações de metrô ou no aeroporto e escutar falar o nome das cidades por onde Paulo foi, mandou as cartas, sabe? Tipo, falando que voo saía para Damasco, se chamavam de Damascus. Next stop, go to Damascus. Filipe, Corintos, sério, cara. Daí fui pesquisando o mapa, é tudo pro lado não tem nada a ver com branco europeu isso aí, não. Não tem nada a ver. Quanto mais a gente pesquisa, mais eu vejo isso, sabe? Não tem, realmente é uma ficção muito bem construída, que entrou no debate público como se fosse a maior verdade, assim, é assustador. E, assim, sabe, eu acho que o grande perigo dessa narrativa é afastar pessoas da igreja. É porque que eu falo isso. Quando eu falo isso, assim, algumas pessoas falam, mas o evangelho, a fé deveria ser mais forte que isso. E é verdade, deveria mesmo. Só que assim, a fé, o caminho da fé não é uma linha reta. A gente tem altos e baixos. E aí, nesses baixos, vem esses discursos. Em cima de você. Mas você não é para nossa religião. Entendeu? Você porque você é preta. Então, assim, nesses baixos, do alto para baixo, né? Que ela falou, peraí. Ó, melhorou. Melhorou? Nossa, totalmente. Melhorou? Totalmente. Parece que tava tampado a partezinha do. Ah, é. Melhorou. Então acho que. Uhum. Legal. Que bom. Mas tava saindo. Uhum. Parece que, assim, que a nossa fé é uma linha reta. E não é uma linha reta. A gente tem altos e baixos.
né? Cai e volta. E aí, nesse momento de queda, a pessoa negra, né? A comunidade negra, ela pode cair muito fácil desse discurso, sabe? Também você está assim caindo porque não é para você essa religião. Não é para você, entendeu? Então, assim, a gente precisa trabalhar para desfazer isso e colocar. Eu não sei se você já viu, Vivi, um livro do Thomas Oden, Com o Africano ao Cristianismo, saiu pela Quitanda em 2021, 21 ou 22. Não, é com ou como? Quão? Quão? Quão Quão africano é o é o cristianismo? cristianismo? Uhum, Isso. Não, é uhum, maravilhoso, ele é um uhum. livro introdutório. Ele diz que é introdutório, né? E ele está assim, basicamente clamando para que jovens acadêmicos cristãos deem continuidade ao trabalho dele. Eu falo assim, olha, por anos a historiografia está ignorando o cristianismo da África, ignorando, parecendo que não existiu nada lá antes de Roma. E assim, por favor, vocês continuem. Ele faleceu em 2016, né, esse autor. E assim, ele está clamando, por favor, vocês continuem levantando isso. E ele justifica esse clamor. Ele fala, olha, a gente está numa janela de oportunidade que o mundo nunca esteve tão interessado em discutir identidade. Ninguém só se fala em identidade hoje, identidade racial, identidade cultural, identidade. Uhum. E aí o discurso da identidade faz parecer que é incompatível ser cristão, como se cristão não fosse uma identidade. Em nome dessa narrativa, né, que o cristianismo é branco, europeu e tal. E assim, a gente tem uma história que mostra que não é. Que assim, a gente não precisa combater de uma maneira, digamos, bíblica, né? Não estou negando a Uhum, Bíblia, estou falando assim, a gente precisa fazer uhum, só por esse caminho. A gente pode ir pela história da religião. Assim, nossa história da religião, há inúmeros pontos de riqueza cultural enormes para desmentir esse discurso. uhum. Entendeu? Para desmentir. Né? Quando eu falei dessa página que eu parei minha madrugada para responder, eles apagaram pontos. Apagaram? Você conseguiu Apagaram, que eles apagaram? apagaram, tipo assim, apagaram. Os meus seguidores não deram uma palavra comigo. Também não me bloquearam, nada, não. Entendeu? Mas já apagaram. Aí os seguidores também foram lá. Mas não, também é porque você está mentindo. Esse texto é mentiroso. Né? Não, mas Agora, você teve uma vitória, né? Eu acho que já é. eu acho que assim, foi uma vitória. Eu acho uma pena, por um lado, que podia ser uma oportunidade para a gente conversar. Assim, eu não estava com a intenção de combater a página, eu estava querendo explicar um ponto de vista. Eu falei, pô, tipo, eu me coloquei à disposição para vocês quiserem, eu posso fazer uma live com vocês e a gente conversa sobre isso. Pois é, Eu aí você como vê que não é honesto, que é apelativo, né? Que o é, negócio era dar uma lacrada, assim, não era fazer uma discussão assim honesta, que era é, apelar. olha, de todos os assuntos que eu trabalho, que esses outros assuntos eu não me boto à disposição para nada, porque eu não tenho a menor paciência. Eu só vou lá e faço. Então, agora, esse eu me boto à disposição. Falo assim, vamos conversar sobre isso. Entendeu? E ninguém quer conversar comigo sobre isso. Entendeu? Quando eu vou lá e falo que tá errado. Uhum, Eu falo assim, desculpa se tá errado. Ah, mas esse uhum. opinião não é minha opinião. Você que não sabe, você construiu uma Um narrativa que não fato, tem né? assento. Uhum, Não tem assento na realidade. Isso aí é mentira. E aí, quando você está falando da questão do Brasil, né, dos indígenas, é a mesma coisa. Porque assim, há pesquisadores, tanto teólogos quanto historiadores, que mostram que é, há, é, houve, né, indígenas que auxiliaram o trabalho missionário jesuítico. uhum, Entendeu? Auxiliaram. E a descrição que é dada pelo ativismo em geral é que antes dos jesuítas chegarem aqui, as tribos indígenas viviam em harmonia, como se guerras intertribais não existissem, que não tivesse morte. Entendeu? Começaram as mortes dos indígenas quando os jesuítas chegaram aqui. É quase um delírio. Entendeu? uhum, É quase um delírio, sabe? Você não, meu filho, já antes deles chegarem aqui, eles já estavam se matando antes. Entendeu? uhum. Não foram os jesuítas que mataram os índios. Né? Não faz nem sentido isso. Né? E da questão da escravidão africana, também tem um outro ponto. Agora,
agora parece um momento bom de falar sobre isso. Eu reparo que há pessoas em várias partes do mundo assim levantando essa tocha, entendeu? De reivindicar as raízes africanas do cristianismo, sabe? Eu vou localizando, eu vou seguindo as pessoas nos lugares. E aí eu vi um professor que lançou um livro, eu acho que ele é americano, mas ele lançou lá em Portugal, mostrando que os escravos chegaram no continente africano, há escravos que chegaram no continente americano, perdão, já católicos. Aí isso aí já tomba outra narrativa, que a narrativa é que todo mundo era candomblessista da macumba e chegou aqui no continente americano e foi forçado a ser católico. Aí esse historiador está mostrando por documento que não, não foi, já chegaram lá católicos, inclusive porque, por exemplo, o reino do Congo, ele era católico, né? Na época do Brasil colônia, que era católico. Esses jesuítas negros que eu citei no meu post, eles vieram do Congo, entendeu? Eles visitaram a Companhia de Jesus. Quando a Companhia de Jesus foi fazer evangelização, foi no Congo, e o Congo virou um reino católico. Antes do Congo, Demais. a Etiópia já tinha o reino de Axum foi um dos grandes impérios da história da humanidade e ele era cristão. E a segunda história de Axum, ele se tornou um império forte quando ele se converteu ao cristianismo. Eu tenho uma aula no meu curso do Catolicismo e Cultura sobre o reino de Axum e foi ministrada por uma moça que é aluna de ciências sociais, perdão, e ela é candomblessista, ela está concordando comigo, entendeu? Olha, você vê como é que é. Ela falou assim, ela está concordando comigo. Ela falou assim, não, realmente, na conversão ao cristianismo que o reino de Axum ficou mais forte, mais poderoso, e ele deixou de ser com a invasão muçulmana. Isso aí é deletado, que as pessoas esquecem isso, Vitória. É extremamente conveniente deletar isso. Sabe? Uma Nossa, história de um reino. cara, eu vou ficar falando, vou falar todo mundo agora que o cristianismo de raízes de matriz africana. Nossa, eu vou amar falar isso. Eu acho olha só, eu tenho a minha tese, assim, que pode parecer meio polêmica, assim, eu acho o catolicismo mais de matriz africana que a Umbanda. Não, agora pessoas... eu vou só falar isso. Agora eu vou fazer o seu curso para assistir essa aula só para ficar citando isso. Não, é sério, porque, nossa, é sério. Quando eu fiz o mestrado também, que foi em educação, eu não gosto de falar isso, mas em 2018, agora você está sabendo meus podres, ó. Em 2018, o que eu tive que ouvir de identidade matriz africana, minha filha. Agora eu vou decorar a sua aula dessa pessoa aí, só para citar isso de cristianismo como matriz africana, religião de matriz africana. O cristianismo é de matriz africana, mas que Umbanda. Sabia que a Umbanda nasceu aqui no Rio de Janeiro? Bom, agora você quebra, né? Não, nasceu. Não, é verdade, está no Google isso aí, você pode botar. Quando nasceu a Umbanda? Aí vai aparecer 1920, década de 1920, no município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, né? Desculpa, novamente se trazendo um dado, o catolicismo está lá no século I, lá no Egito. Então, assim, quem é mais africano? Desculpa, assim, só estou querendo mostrar os seus fatos. Fora que candomblé não existe na África. O nome é outra coisa. Isso aqui foi feito aqui no Brasil. Entendeu? Então, eu só estou trazendo só os fatos. Então, o catolicismo é mais africano. Menina, que babado isso! Sério? Eu nasci no Rio. Nossa! Nossa! É muito mais que Umbanda. Assim, até as meninas que... Olha, duas meninas que deram... Eu convidei pessoas para dar aula no meu curso, né? Que eu achei que iriam colaborar com o ensino. Né, pessoas muito boas. Duas delas são de religiões afro-brasileiras. E elas concordam com a minha opinião. Elas concordam. Entendeu? Olha, eu chamei elas para mostrar
do curso. Entendeu? Tem protestante, tem candomblessista, tem católico, e a gente está falando a mesma coisa, sabe? Elas são pessoas que estão comprometidas com falar a verdade. A Uhum. verdade é essa. Você pode querer professar Umbanda, beleza. Quer professar, mas olha, desculpa, o catolicismo é mais africano que a Umbanda. A Umbanda nasceu aqui. Tem um sociólogo clássico chamado Arthur Ramos que Gente, ele chocada. testemunhou. Não, eu tô chocada com isso, sério. Não, o Arthur Ramos, que é um sociólogo clássico, né, brasileiro, ele testemunhou a criação da Umbanda. Ele tem um livro ele contando a criação da Umbanda. Ele nasceu Uhum. aqui no Brasil, religião afro-brasileira. E tem mais, o Vivi. Assim, segundo assim, análise de vários sociólogos, sai nem né, sou eu falando, não, quem sou eu na fila do pão. É assim, vários sociólogos mostram que é o catolicismo que dá estrutura para as religiões afro-brasileiras. As virtudes que as religiões afro-brasileiras, seja o candomblé ou a umbanda, possuem até hoje, vieram do catolicismo. Ah, Do, vá. é, isso aí tá assim, quem não gosta vai resolver com o Roger Bastide, né, com o Sérgio Ferretti, são sociólogos respeitadíssimos que já morreram e tal. Então, assim, vai resolver tudo. Quem falou foi ele. Uhum. Vivi, tem candomblecistas, umbandistas, assim, que se consideram católicos também. Entendeu? Eles Sim, têm disso eu respeito. já ouvi falar. Uhum. Uhum. Olha, tem uma instituição espírita chamada Tambor de Mina, no Maranhão, que quando o Papa São João Paulo II faleceu, eles decretaram luto e não teve toque de tambor. Chocada. Quando o Papa Bento XVI faleceu, aqui na pé da minha casa também tem um centro espírita, também não teve toque de tambor em luto. Não tem a relação das religiões afro-brasileiras com o catolicismo é Muito extremamente forte. forte. Uhum. É extremamente forte. A maioria deles se considera católico. Isso tem muito a ver com a história, né, do catolicismo no Brasil, que Uhum. teve um caráter muito leigo, né, no Brasil colônia. Uhum. Entendeu? Então as pessoas têm. É o retrato do catolicismo popular, né? Isso aí Uhum. sim, Uhum. mas como as pessoas praticam é desse jeito. Ninguém obrigou o centro espírita a fechar porque o Papa Bento XVI faleceu. Eles decidiram por conta Uhum. própria. Entendeu? Eles decidiram por. É Aí tem uma aquela. coisa de pertencimento, assim. Isso é a identidade ali. Isso sim é a identidade, né, deles ali. Isso sim É é. exatamente Aham. isso. Olha, essa questão assim, do culto que a gente faz, a gente tem o culto aos santos, eles têm culto aos orixás. E se a gente for observar no comparativo, a lógica é muito parecida. Né? Porque quando a gente faz uma novena, fazendo uma prece, eles fazem para o orixá. Na mesma dinâmica. Uhum. Entendeu? Então, como a gente existe primeiro, então dá para falar que, assim, que quem copiou quem. Aham. Eu, Servimos de molde, né? Um formato, é, assim. Uhum. porque Ctrl foi C, Ctrl V. Que é. raiva. Aí tem uns historiadores, né, que são daquela visão mais crítica, né, e falam assim, isso é porque no Brasil colônia, no Brasil império, a Igreja Católica era a religião oficial, era proibida outra religião, e aí então eles tiveram que disfarçar os orixás nos santos e tal. E tal. Teve isso também. Né? Uhum. Também teve isso. Mas assim, e hoje, 2023? Assim, o que está acontecendo para o centro espírita não fazer o seu culto quando um Papa falece? Tipo assim, hoje. Entendeu? Uhum. O que está acontecendo. Enfim, tem a narrativa produzida tenta negar a realidade o tempo inteiro. Eu adoro a realidade, que a realidade sempre está tombando a gente, sabe? Eu adoro as imperfeições da Que realidade. loucura, Fico sempre né? Isso sim eu, é um fenômeno social. Isso eu que é um adoro. fenômeno social. Uhum. Nossa, eu adoro. Assim, tipo, eu brinco com meus alunos, né? É como assim, o Brasil é um grande triângulo das Bermudas, cara. É extremamente confuso. É muito confuso. Você vai no assim, sertão nordestino, você vai ver um Nossa, que oratório. definição boa! O Brasil é um grande triângulo das Grande Bermudas. triângulo das Bermudas é tudo muito confuso. Você vai ver um oratório, uma
casa de sertão nordestino, vai estar um santo católico, vários santos, e vai estar Iemanjá, entendeu? Do lado. A gente, né, nós praticamos, né, o catolicismo romano, a gente está entendendo que é uma corrupção litúrgica, mas a gente também não tem condições de entender, porque quem somos nós, né, para julgar, que esse catolicismo dessas pessoas é insincero, não dá faz, entendeu? Que elas estão fazendo um catolicismo falso, um catolicismo que não é sincero na relação com a divindade, com a Santíssima Trindade. Aqui tem essa briga dos ritos, dos dois, você falou do ortodoxo, né, e do latino. Aqui, que é o nosso, o romano, né, desculpa. Aqui a gente tem essa briga do Paraná, do rito latino, que é o romano, né, e o bizantino, que é o católico unido a Roma, mas rezado em ucranianos e tal. Então, as pessoas brigam, e como, igual você falou dessa mistura de imagens e tudo, né? Aqui tem essa briga dos ícones e das imagens, mas é briga mesmo, assim, as famílias mais tradicionais de um rito ali do outro falam, isso que fulano, né, que tem na casa e tal, tal. Eu tenho os dois, eu tenho a imagem e tenho o ícone, como você pode ver ali na frente, né? Meu pai é católico romano e minha mãe era bizantina, né? Então, me casou com meu pai, então assim por diante. Mas aqui dá essa briga, também tem essa briga cultural, não vai pensar que é só no Rio, não. Aqui tá dando também essa briga cultural do rito bizantino, só que não é o ortodoxo, né, Paty? É o católico mesmo, o bizantino católico que tá unido ao Papa, né? Unido a Roma. Mas dá esses pegas assim do rito mesmo, qual que vale, que não vale, essas paradas, sabe? Dá também. Não vai pensar que esse negócio aí só dá aí, não. São 6 ritos, né, que nós temos, então assim, realmente deve dar, né, uma confusão. Sim, mas olha, eu entendo, mas eu gosto de assim, analisar, porque é como a gente percebe assim, as nossas imperfeições, entendeu? A gente vê como a gente é caído, e eu fico sempre encantada com isso. Essa ideia de ver uma coesão, coerência no mundo é muito juvenil, né? Acho que a pessoa madura ela vai percebendo que o mundo é confuso. Entendeu? Já assim, caraca, o mundo é muito estranho. E eu, caraca, que mundo é estranho, que legal. Mas eu acho que é gente que já é desapegada, a nossa geração, assim, que é desapegada, né, a símbolos, assim, tipo, que é mais que é aberta, né, a ver a cultura, assim. Agora, pensa assim, quem aprendeu, né, quem foi criado, assim, imagina, sei lá, nossas 5 gerações da nossa família ali atrás, né, deve ter sido outro rolê, né, não era, nossa, seriam matar a gente frita hoje se fosse, tipo... Não, com certeza. Não ia Nossa, dar. olha, não, com certeza. Não, não. E Conectar. o que eu queria falar, assim, era pensar. O que eu tento naturalizar no meu perfil, parte é a produção de arte, como fazendo parte da vida cotidiana das comunidades, das pessoas. Assim, eu gosto de dissociar da vida da gente essa percepção de que a arte ela tem que ficar fechada dentro de um grande museu, sabe? A arte tá lá, então ela tá lá no Museu do Louvre. A arte, ela tá lá no Mosteiro de São Bento, aí no Rio, sabe? A arte, ela tá lá no Vaticano, sabe? Ela tá nesses lugares, né? Mas não só nesses lugares, sabe? Ela tá na sua estante de livro ali em cima, ali naquela imagem, ela tá aqui no meu ícone, sabe? Ela tá compondo a nossa vida. A arte tá quando a gente vai ter a nossa refeição e a gente serve a mesa, nem que seja só pra gente, na forma como a gente arruma nosso prato, nosso copo e o prato de comida ali, mais alguma toalha, alguma coisa. Tem uma composição cênica ali nesse espaço, sabe? A forma como a gente ordena as nossas coisas na casa, como a gente observa uma planta, como a gente observa uma paisagem, seja uma paisagem urbana, seja uma paisagem do pôr do sol, alguma coisa assim. Então, eu gosto de naturalizar, incentivar os meus alunos a naturalizar a percepção estética, né? A percepção, a convivência assim, com a arte. Então, tudo isso que nós falamos hoje, todas essas percepções que você falou do catolicismo,
assim, eu quero que quem for assistir a live, quem está acompanhando com a gente aqui, pense que todas essas comunidades que nós citamos produziram arte. Os, esses primeiros cristãos lá, né, no deserto, lá no Egito, eles produziram arte, tá? Os primeiros cristãos que conviveram com os discípulos de Cristo, eles produziram arte, eles foram perseguidos, eles foram martirizados, mas eles produziram arte em pedras, em couro de animal, sei lá o que. Couro de animal, Mas eles produziram arte. Os que vieram depois, na Idade Média, eles tiveram as iluminuras, que eram em couro de animal, nos folhos, né, de papel, assim, já quase de um papel grosso, assim, passando lá para o Renascimento. E em couro de animal também, ilustrações, né, que tinham desenhos da mãe de Jesus, do próprio Cristo, das passagens de Cristo. Então imagina lá um desenho de Jesus na beira do poço, tirando água lá para lá com a mulher lá na beira do poço lá. Então esse tipo de passagem foi ilustrado pelos primeiros cristãos. Essas pessoas se manifestavam, elas se expressavam. Os jesuítas, nos 5 cantos do mundo, né, os teatros, as poesias, os poemas, as peças, as igrejas, a arquitetura, os desenhos, sei lá o que, tanto de arte, mas houve uma produção de arte, porque a arte ela expressa o pensamento da sociedade que a produz. Então, tudo isso que a Paty falou aqui, essas pessoas todas, enquanto Santa Perpétua, você falou, né? E Santa felicidade. Felicidade, Felicidade. viveram, houve expressão de arte ali em volta, com certeza houve pessoas que registraram a história delas e não foi escrita só, foi por meio de algum desenho, né? Alguém contou a história delas, alguém registrou a história delas por meio de um desenho, de uma pintura. Então, tudo isso houve registro artístico, tá? Tudo isso passou pela visão artística, pela expressão artística, tá? Nada passou em vão. E a gente deve assim, recuperar esses registros mesmo, né? Para a gente mostrar quão rica é a nossa religião, quão culturalmente rica é a nossa religião. Né? Há uma passagem no nosso catecismo que fala que a religião é produtora de cultura. Quando ela fala dos ritos, né? Quando o catecismo da igreja explica por que há 6 ritos, né? Ele fala, olha, as crenças religiosas também produzem cultura. E a religião, ela também precisa acolher os gênios dos povos. Isso está no nosso catecismo. A cultura dos povos. Não é rejeitar a cultura dos povos. A gente deve ter diversidade na unidade da fé apostólica. A diversidade, desde que não corrompa a unidade na fé apostólica. Aquela diversidade que não corrompe a fé apostólica, ela é bem-vinda, isso está no nosso catecismo. Sabe? Bonito, né? É sensacional, assim, é fantástico, né, como tá. E como tem uma encíclica do Papa São João Paulo, eu esqueci o nome, mas eu sei que é a encíclica de empenho ecumênico, né, que ele fala que nós devemos buscar fazer um empenho ecumênico com os cristãos cismáticos, né? Ele está falando dos ortodoxos, né? E ele traz exatamente esse aspecto cultural e artístico. Mas olha, a nossa igreja, ele coloca na encíclica, né? A nossa igreja respira por 2 pulmões. O que foi produzido lá culturalmente é importante para a nossa igreja, assim como o Ocidente produziu. E a gente precisa resgatar. A cultura é proveniente de crença religiosa também. Eu acho que a religião ela não é uma instituição social resguardada, tão protegida, né, legalmente, à toa. Ela é porque ela tem uma função social. Não só a função social de elevar os espíritos, né, da pessoa, conduzir a experiência da transcendência, mas também de produzir cultura, produzir arte, produzir beleza, né, oferecer esteio para grupos sociais, né? Porque a religião, principalmente, assim, é um esteio. Então, é bom a gente não esquecer o que a religião representa em termos sociológicos, né? Digamos assim. Muito bem.
também. E, Paty, para a gente concluir aqui, eu preciso lembrar que as pessoas também, para quem quiser aprender melhor, de uma forma sistematizada, sobre essas coisas todas, sobre a simbologia de obras de arte sacra, sobre a história da arte sacra, sobre os documentos que a Santa Sé e que o Vaticano já expediram durante os séculos sobre a arte sacra, é que acessem o link que está na descrição do meu perfil e conheçam o meu curso O Segredo Admirável da Arte Católica, que ele é o motivo dessa jornada de lives, de estudos aqui, redescobrindo a arte sacra. Tá bem legal, o curso tem quase 50 aulas, então não tem, assim, falta de conteúdo de nada, assim, tem muita coisa ali. Eu tava revisando o curso antes de reabrir as inscrições e pensei, nossa, como é que eu tive ideia de fazer tanta coisa ali? Tem história da arte sacra, desde a arte dos primeiros cristãos, né, até os dias de hoje. E aí tem módulos práticos, assim, práticos, exercícios em arquitetura, em iconografia bizantina, em fotografia, em simbologia, Fazer iconografia. tem o professor Walter Wellington, que é iconógrafo, e ele dá uma aula de processos criativos e iconografia. Ele mostra como é que Gente, faz. que interessante. Será que eu consigo fazer Você isso? Porque gosta muito de ícone, né? Você eu gosta adoro, bastante. eu gosto, eu fico muito encantada. Assim, mexe muito comigo. Aqui eu tenho dois quadros da Sagrada Família bem em cima do meu computador, que é um artista chamado Lacerdini, não sei se você conhece ele, é de Minas. Ele fez, eu acho lindo, e eu adoro, eu sou apaixonada assim, por imagens, sabe? Por ícones. Você já Eu tentou não sei. aprender, assim, a fazer essas coisas ou nunca fez? Não, eu desculpa. Olha só, eu só sei desenhar coração, árvore, nuvem. É Aí eu porque tem como assim, aprender também. Quem gosta muitas vezes é legal, sabe? Aprender também. Também é legal. será que eu consigo? Olha, será? Não sei, viu? Porque assim, né? Eu só sei desenhar coração. Vou te encaminhar uns perfis para você dar uma olhada depois, para você ver de iconógrafo, assim. É, É legal o processo, sabe? vou tentar. Cara, tô imaginando, desenhando. E É. como é que as pessoas encontram os teus cursos, esse que está aberto, esse do catolicismo? Se você estiver perto do teu livro, por favor, mostre ele pra gente também. Esse é bem legal. Bom, olha, o livro vai ser lançado no dia 13 Ai, de julho, não às existe ainda, 19. não tá ainda. Não, tá em pré-venda. Lá no É. meu link da bio, Hum, no meu link da bio, vocês podem encontrar para pré-venda. Tá com preço de pré-venda na Amazon. E o lançamento vai ser no dia 13 de julho. Eu ainda não recebi nem minhas cópias, mas devo receber em breve. O nome do livro é O que Não Te Contaram sobre o Movimento Antirracista. É um livro bem curtinho, que a gente vai falando o que nós achamos desses termos da moda, como racismo estrutural, lugar de fala, apropriação cultural. Essa muito bom. a gente vai colocando achando uma opinião, digamos, uma visão mais conservadora do que esses assuntos, né? O que esses assuntos Bom. querem dizer. Querem dizer assim, tem um grande potencial de nós sermos cancelados, mas alguém precisava fazer isso, não é mesmo? Então o livro está lá disponível no link da bio e já 13 vai ser lançamento lá em São Paulo. O curso Catolicismo, Raça e Cultura ele está aberto, né? Ele tem 8 módulos, mais módulos extras, módulos extras como santos africanos, asiáticos, negros. Eu fui fazendo uma curadoria de vídeos sobre isso. Fiz uma curadoria com entrevistas também. Entrevistei missionários católicos que estão em países africanos para conhecer, para eles contarem para a gente como é que a missa, né, a prática religiosa no país que eles estão. Né? Então, até agora, eu entrevistei uma pessoa do Congo, de Guiné, de Uganda e de Moçambique. Eu vou entrevistar uma moça da Filipinas, né? Que a Filipinas é o terceiro país mais católico do mundo, né? Olha que surpresa. É, é, e tem 8 módulos, né, atendendo a questão de como o continente africano ajudou a construir o cristianismo que a gente professa hoje e também fazendo uma análise do catolicismo. Aí eu já vou partindo do catolicismo em algumas partes do mundo.
na África, na Ásia e no Brasil, né? Focando sempre na questão racial. O curso, como eu sempre não deixo de ressaltar, ele não tem uma intenção catequética nem teológica. Eu estou falando de sociologia da Uhum, religião. uhum, Eu estou observando a sociologia e antropologia da religião católica. uhum, Não é um curso assim não é catequético, não é uhum, teológico, nada disso. A gente está observando os aspectos culturais, uhum. levando em consideração a dimensão racial, né, dos povos que Aí que tem que professam a fazer, religião. porque tem muito curso de catequese e pouco curso que dá argumento, assim, no sentido acadêmico, sabe? E Paty, as pessoas precisam ter argumento. Não só argumento de doutrina da igreja, também argumento para entrar em discussão teórica, de campo teórico. Uhum. Não, eu acho também, né? Porque tenho reparado, né? Assim, alguns missionários falam comigo que aí quando eles enfrentam esses argumentos, né? Que a Igreja Católica não gosta de preto, que preto não tem alma, né? Aí eles não sabem o que responder, entendeu? Assim, Ou eu, então, quando tenho que ajudar os meus alunos, sabe? Ou quando preciso apresentar uma obra maravilhosa, sabe? E não posso falar porque eu não sou negra. Ah, por favor, sabe? Aí eu tenho que achar referência onde, entendeu? Aí eu tenho que decorar, eu tenho que fazer o teu curso, entende? Para eu ter um lugar de fala. Ah, assim, olha, assim, tem argumentos, acho que tem que ser áreas distintas da apologética, né? Assim, tem a questão da doutrina, daí também tem a questão assim, da antropologia. A religião é uma instituição social. uhum, A gente não dá para ignorar a sociologia. Então, a gente vai continuar perdendo fiéis. Né? A nossa religião ainda é maioria no Brasil, mas nós estamos diminuindo. Entendeu? A gente está uhum, diminuindo com o tempo. Né? Nos anos 50, a gente era uhum, 80%. Hoje a gente é 50, uhum, 51%. Então a uhum. gente está diminuindo. Assim, há diversas explicações para isso, mas eu acho que uma dessas é exatamente a gente não está conseguindo disputar o mercado religioso, né? Como os protestantes fazem. Né? Os protestantes fazem isso. Eles disputam o mercado religioso fazendo uso de argumentos que não são necessariamente da doutrina. Por exemplo, não sei se você soube da polêmica que teve da capoeira gospel, entendeu? Que os, os protestantes na Bahia criaram a capoeira gospel, entendeu? Porque lá tem capoeira. E aí eles falaram, que legal, então vou fazer uma gospel, entendeu? Para ter que. E não só deu certo, assim, mais de 50 ministérios na capoeira gospel no Brasil. Assim, foi uma loucura. Deu tão certo, mas deu tão certo que eles converteram mestres de capoeira em evangélicos, entendeu? Aí você vê, assim, só uma sagacidade protestante. E não achar que legal é capoeira, que o pessoal gosta. Então, tá, então vamos Eu vou tirar abrir um todos os jiu-jitsu elementos. gospel, então. Não, juiz católico, entendeu? Um juiz católico para converter. E eles converteram mestres de capoeira. Chegou um ponto que gerou revolta no pessoal de religião afro-brasileira, que o ministério, que agora eu não me lembro o nome, fez notas de repúdio aos ministérios de capoeira. Mas não tinha mais jeito, porque já Mistério de estava na capoeira. realidade. Já estava na realidade, entendeu? Eles venceram. Uhum. Eles venceram. Então, assim, eu acho que talvez falta assim, para nós católicos aprender a disputar esse mercado É. religioso, utilizando outras áreas da ciência, não só a teologia, né? Como a Uhum. sociologia, né? Para a Uhum. gente poder assim, se defender desses argumentos absurdos. Muito legal. E aí, para fazer o curso, tem o link no teu perfil também, tá lá. Tem link no meu perfil, acesso vitalício, você assiste quando você quiser, até quando você quiser. Ela tem bastante conteúdo, aulas assim, de professores diversos, professores de história, professores de sociologia, sabe? Então, assim, tá um curso com bastante diversidade no corpo docente também. Não tem só aulas minhas, mas tem aulas de outras pessoas que eu convidei que poderiam contribuir com o curso. Tá bom. Muito bom. E dia 3 tem o seu livro. Uhum. Ele acrescentei meu livro, gente. Muito bem. Muito bem. Que alegria. Muito bom. É.
Tati, maravilhoso falar de tudo isso. Acho que tem assunto para mais umas 5 lives aí. É verdade. É verdade. É muito assunto, né? Ó, Nossa. as pessoas estão perguntando aqui do endereço, tanto o curso de arte sacra, quanto do meu perfil, quanto o curso da Paty, vocês encontram os links nos nossos perfis. Então, quando acabar a live, vocês vão nos nossos perfis e acessam os links que estão no meu perfil e no perfil da Paty e conhecem os materiais. Veem lá. Isso. Uhum, tá Isso, bom? tá lá no link da bio, só acessar. E aí o livro também tá à pré-venda, também tá lá no link da bio. Eu coloquei hoje um post com o endereço do lançamento do livro, tá? Vai ser numa livraria Drummond, em São Paulo. Eu não sei, não lembro o endereço de cabeça, Uhum. desculpem. Mas eu acho que é na Avenida Paulista. Tipo, a Avenida Paulista não ajuda muito, né? Porque acho que é enorme. Mas assim, é algum lugar da Avenida Paulista. Parece do norte, mais ou menos lá. É, ela ali na Avenida Paulista, entendeu? Chegando lá em Guaratinguetá, mais ou menos. Falando na live da Vivi, né? O pessoal tá... A pessoa chega lá em Cumbica, entendeu? Eu não sei Eu vi na live da Vivi. certinho lá no feed, com o endereço completo. Tati, muito obrigada. Foi muito bom, muito divertido, muito bom falar. Obrigada a você, Vivi, pelo convite. Uma Adorei. alegria. Fique à vontade para voltar aqui outras vezes e Ah, eu falar. quero sim, eu quero. Vamos falar sim, vamos falar de mais dicas. Obrigada. Adorei. De coração, Paty, um beijo e obrigada, pessoal, aqui que ficou com a gente também, tá bom? Sextou aí, aproveitei o final de semana e vão no perfil da Paty, vão no meu perfil e vejam nossas aulas lá. Ó, a Débora, acho que a Débora vai lá para Guaratinguetá. Valeu, pessoal. Eu agradeço, Vivi. Beijão. Fiquem Um com Deus, beijo. galera. Até. Tchau.